Enquanto servirmos a Jeová e vivermos nesse sistema, queridos irmãos, infelizmente todos nós vamos ser afetados por alguma infelicidade. Seja ela morte, doença, problemas da idade avançada, problemas de falta de emprego e assim por diante. Mas é interessante que, apesar de nós passarmos por tudo isso, Jesus e os anjos podem nos ajudar. Como é que nós podemos ter essa certeza? Será que existem exemplos bíblicos que podem nos deixar claro que Jesus e os anjos vão ajudar-nos caso nós passarmos por dificuldades? Com certeza que sim. E um dos exemplos que nós vamos usar é o exemplo do apóstolo Paulo. Nesse discurso, nós vamos ver provas claras e bíblicas que deixam claro que Jesus e os anjos podem nos ajudar. Bom, queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele era um grande pregador zeloso, um servo de Jeová do passado, que, por causa do seu zelo, ele estava sempre em evidência. Mas ainda assim, houve ocasiões em que ele passou por alguns apertos. Por exemplo, houve uma situação em que ele foi espancado e as pessoas até tentaram matá-lo. E numa situação como essa, que ele achava que não tinha saída, ele recebeu a ajuda de alguém especial. A ajuda de nosso Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 23, versículo 11, para ver que ajuda o apóstolo Paulo recebeu. Atos, capítulo número 23, versículos número 11. Esse texto diz o seguinte, queridos irmãos. Todavia, naquela noite, o Senhor apareceu ao seu lado e disse: Tem coragem, pois assim como deste um testemunho cabal sobre mim em Jerusalém, terás de dar testemunho cabal também em Roma. Você conseguiu perceber como Jesus Cristo ajudou Paulo naquela situação muito difícil? Primeiro, Jesus encorajou ele, dizendo: Tem coragem. E segundo, Jesus deu um elogio sincero, assim como deste testemunho cabal sobre mim em Jerusalém. Quando o apóstolo Paulo ouviu isso, com certeza que sentiu-se muito bem. Houve uma outra ocasião que Paulo, diante de um iminente naufrágio, ele simplesmente não teve medo. Sabe por quê? Porque ele havia recebido a ajuda de anjos de Jeová. Nesse mesmo livro de Atos, o capítulo 27, e o versículo número 23 ao 24, fala dessa ocasião. Atos, capítulo número 27, versículo 23 ao 24. Na noite passada, um anjo do Deus a quem pertenço, a quem presto o serviço sagrado, apareceu ao meu lado e disse: Não tenhas medo, Paulo. Tens de comparecer perante César. Além disso, Deus concedeu-te a vida de todos os que navegam contigo. Ou seja, se numa ocasião o próprio Jesus ajudou Paulo, nessa ocasião foi um anjo que o fortaleceu. Ele disse: Não, apesar de o mar ter ondas violentas nesse momento, o barco não vai para um naufrágio, porque você precisa cumprir uma missão do qual foste comissionado. Então isso fez com que Paulo ficasse bem tranquilo. A pergunta é, e hoje? Será que Jesus e os anjos também nos ajudam? Com certeza que sim, queridos irmãos. Por exemplo, no livro de Mateus capítulo 28, versículos número 28, nosso Senhor Jesus Cristo disse que Ele poderia estar conosco todos os dias para nos apoiar. Queridos irmãos, nós talvez perdemos pessoas que amamos, talvez os problemas da idade avançada nos prejudicam, ou talvez caiamos em depressão. Mas saber que Jesus estará conosco todos os dias, com certeza, nos dá força. E que dizer dos anjos? Os anjos também nos apoiam muito. Por exemplo, o livro de Hebreus, capítulo número 1, versículos número 14, diz que os anjos nos apoiam até na pregação das boas novas do reino. Então, qual é a lição, queridos irmãos? Sempre que você tiver a passar alguma dificuldade, ore a Jeová. Peça que Jeová dê ajuda de Jesus e dos anjos para que você continue fortalecido na fé. Pode ter a certeza que você nunca está sozinho.
Jeová vai ajudar você usando tanto Jesus Cristo como as suas criaturas angélicas.